E vou começar o culto, compartilhar a tela. Vamos começar cantando hoje à noite um hino bem conhecido. A Deus demos glória com grande fervor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta do céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus glória por quanto do céu, Filho bendito por nós todos deu. A graça real e assim que Jesus, tendo seu sangue por nós derramou, perdão aos santos, Jesus foi ressuscitou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor, a Deus glória por quanto dos céus e Filho bendito nós todos Deus. Deus subida da glória, os merecimentos do Filho de Deus, e quem pois confia em Salvador, Deus sentado na glória dos céus, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, Jesus Redentor, a Deus deu glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Então vamos adorar a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos a dor. Aleluia, aleluia. Deus Filho Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, do teu amor medido sobre a cruz. Aleluia, aleluia. Só um minuto que o pastor Arthur levantou a mão. Fala, pastor. Pastor. Eu não sei se é geral, mas eu quase não posso ouvir o que o senhor está cantando, nem o piano. Os demais irmãos é a mesma coisa? Estão com dificuldade para ouvir também? Isso, entendi. Parece que está todo mundo com um pouco de dificuldade, né? Tá bom, pastor. Acho que não tem como resolver.
Quê? Acho que não, acho que é a conexão do senhor aí, acho que não tem como resolver. E agora, melhorou? Aumentei um pouco o volume. É que está cortando. Eu vejo a boca do irmão mexer perfeitamente, mas quase não ouço o som. É? Tá, eu vou tentar tirar o, a, a câmera, o vídeo aqui, e vou ver se isso ajuda. Certo, vamos lá. Qualquer coisa, só erguer a mão de novo que deve aparecer aqui. Vamos cantar. Que estrofe que é? A ti, ó Deus, Redentor, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. A ti, Deus Trino, essa presente, sempre junto aos seus, a ministrar as bênçãos aos céus. Aleluia, aleluia. Vamos ter uma palavra de oração. Pedir se o irmão Sebastião consegue tirar do mudo aí e orar por nós? Por favor, irmão Sebastião. Irmão Sebastião, pode tirar o mudo para orar? Vamos. Isso, já deu. Pode orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos na sua presença, Pai, em oração para pedir perdão pelos nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros, nossas mazelas, Pai. Queira nos perdoar, Pai, por esses atos tão indelicados que a gente pratica contra o Senhor e contra nós mesmos. Pai querido, Pai amado, estamos na sua presença, Pai, para agradecer ao Senhor, Pai, por mais essa noite que o Senhor está nos dando para estarmos orando junto, apesar de distante um do outro, estamos juntos aqui online, pela a tecnologia também dada pelo Senhor, Pai. Pai querido, Pai amado, adoramos, Pai, ao Senhor por o Senhor nos permitir, Pai, estas orações, esse culto matutino, esse culto que venha nos engrandecer, nos crescer e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, Pai, nossos irmãos da igreja, os seus familiares. Abençoa também, Pai, os meus familiares, meus filhos, meus genros, minhas noras, meus netos, meus bisnetos. Também peço, Pai, que o Senhor abençoe o pastor Marques e dona Anita. Peço ao Senhor também, Pai, a sua bênção para o pastor Arthur e dona Anita. Oh, meu Deus do céu. E dona Heloísa e seus meninos, seus filhos. Pedimos também ao Senhor, Pai, a sua bênção para o nosso querido pastor Ailton e a irmã Josi, seus meninos, seus filhos. Pai querido, Pai amado, oramos essas coisas, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Estão me ouvindo melhor ou não? Tá mais ou menos a mesma coisa, pastor. Deve ser minha conexão. Vamos ir pelejando e vamos cantar o próximo hino, que assim que eu compartilhar a tela, eu te falo qual é. É um hino novo,
número 49. Eu não sei quantos conhecem. Com a conexão fica ruim, mas vou tentar cantar e vamos cantar, os que sabem cantar juntos. Nos tumultos dessa vida, convidando dia a dia, crente segue teu Senhor. As nos cativam, sou a voz do Salvador. As riquezas não perduram, dá-me o crente mais amor. Nos prazeres ou tristezas, no trabalho descansar, clama ainda a voz divina, tudo tens que abandonar. Que escolhemos a Jesus, bom Salvador, que por ti nós trabalhemos com mais santo e puro amor. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Refúgio Cristo sempre dá, de todo mal. Não está tocando. Ele crer escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Deus nosso abrigo no temporal, guarda-nos do mal. Embora para nossa leitura, eu pedi para o por nós, ler por nós, pastor Lailton, 2 Pedro 2, dá para ler? Sim. Segunda Pedro, capítulo 2. Tem. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamada a verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós,
com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quanto venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoa, impelidas por temporal. Para eles, esta está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodando com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Muito bem. Vamos cantar mais um hino antes de entregar para quem tem o áudio melhor do que eu. Só um minuto que eu tenho que achar.
não esquecendo nossa oferta, vamos cantar Que Firme Alicerce. Que firme alicerce na santa escritura encontra os crentes em luta e dor. Senhor, vossa vida nos é grande prazer e servir a Jesus. A igreja cristã em guardareis, orai ao Senhor, fiéis varões, conselho escutai, pede-nos para sempre cuidar do mestre pois quem segue a Jesus Dores no além, pela fé contemplai. E agora entregamos a palavra ao pastor Arthur para dirigir aos senhores na palavra dele. Estou tentando achar. Ele foi embora. Ele deve estar para chegar rapidamente. Vamos dar uma chance para o computador dele iniciar-se. Boa noite, irmãos. Irmãos, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Sim. Tudo bem, que bom. Espero que... a palavra é minha, né? Meu computador desconectou aqui, de repente. Sim, eu estou te entregando o controle. Está aí. A palavra é sua. Muito bem. Enquanto os irmãos me ouvem, fiquem intercedendo para que a conexão não caia, tá bom? Para que dê tudo certo. Eu quero que os irmãos ouçam o que a gente precisa falar hoje à noite. Nosso último encontro foi um pouco turbulento. Eu espero que todo mundo está ouvindo bem. Eu vou pedir para o irmão José Aldo tirar o mudo. Eu vou pedir para o irmão Celso também tirar o mudo para a gente assegurar que todo mundo vai me ouvir. Tá bom? Os irmãos que têm menos possibilidade de interrupções. Então, a gente falou na última vez em que nos encontramos sobre a declaração, a decretação de Deus da nossa justificação por meio da fé. E nós já temos investido no estudo de Romanos, na Epístola aos Romanos, bastante tempo. A cada nova sessão, entretanto, é preciso a gente recapitular um pouquinho, só um pouquinho, para que os irmãos fiquem bem situalizados de onde nós estamos
E o que estamos fazendo em termos do nosso avanço na Epístola aos Romanos. Quando nós iniciamos essa nossa incursão em Romanos, o fato de que Paulo não conhecia a igreja, espero que tenha ficado bem claro. O apóstolo está escrevendo a um grupo que não era um grupo conhecido dele. O grupo dos irmãos da igreja de Roma não era um grupo de pessoas com as quais o apóstolo tinha muita familiaridade. Assim sendo, é preciso dizer aos irmãos que os irmãos da igreja de Roma foram muito abençoados com esta epístola, né? Alguns dos estudiosos mais conservadores têm dito que possivelmente a igreja de Roma não foi fundada nem sequer pelo apóstolo Pedro. Possivelmente quem fundou a igreja de Roma, evidentemente isso contraria o credo católico, né? Mas a igreja de Roma possivelmente, e isso não é uma anotação minha, não é uma pesquisa que eu próprio fiz nos materiais históricos, mas isso é um trabalho dos nossos irmãos do passado, dos estudiosos mais conservadores do passado. Eles dizem que possivelmente a igreja de Roma foi fundada por algum crente que foi convertido durante o evento do Pentecostes e que ele foi a Jerusalém, ouviu a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, foi convertido por ação do Espírito Santo, foi possivelmente batizado ali durante aquele período e sai da região de Jerusalém e volta para a região de Roma, Europa, para iniciar ali um local de culto, não um local físico como nós temos hoje, grandes prédios, mas uma igreja possivelmente em sua casa ou coisa semelhante. Você não deve estranhar, lembrando-se do estudo aí em Romanos, que o apóstolo Paulo, quase sem fazer cerimônia nenhuma, ele apresenta a ideia que vai nortear todo o estudo de Romanos, todo o desenvolvimento da epístola aos Romanos. Ou seja, ele vai falar logo no início que o seu assunto é justificação pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. Se você não se lembra, Romanos 1, 16 a 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Exatamente por isso, nós podemos entender a divisão que eu tenho feito até esse ponto aqui, que tem sido feita até aqui. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo dá uma breve saudação aos irmãos da igreja de Roma, demonstra seu interesse por aqueles irmãos que ele tinha desejo de conhecer pessoalmente e também aquele interesse de ser uma bênção para eles, compartilhando bênçãos espirituais com eles pessoalmente, também com a ideia e a possibilidade de ir pregar em outras regiões gentílicas. Se você está com sua Bíblia aberta para Romanos, capítulo 1, no versículo 13, ele vai deixar bem claro que ele tinha a intenção de avançar para outros lugares, né? E estudando mais a epístola, nós veremos que o desejo dele era ir para a Espanha, mas isso está mais para frente, a gente vai chegar lá logo logo. Assim sendo, no capítulo 1, nos versículos de 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo, depois de mostrar ali com bastante evidência e com bastante força que ele estava apresentando o Evangelho, ele vai demonstrar novamente o estado pecaminoso de toda a humanidade. E, de maneira incontestável, ele vai deixar todo mundo bem ciente disso. E talvez os irmãos estão esquecidos, mas a razão dessa recapitulação é justamente para isso. O apóstolo, ele queria que não somente os gentios que o estivessem ouvindo entendessem que estavam perdidos, mas todo o grupo para o qual esta carta fosse lida deveria compreender uma doutrina que é fundamental quando nós falamos de fé, que é a doutrina da universalidade do pecado, né? Ou seja, tanto o pagão quanto o moralista,
ou o religioso, e no caso aqui, o judeu, eles precisavam compreender que estavam irremediavelmente condenados pelo seu pecado. Essa epístola ia ser lida numa igreja e certamente tocaria na vida de alguns que ali estivessem, ainda não convertidos, justamente porque eles eram indesculpáveis. Aos judeus que ali talvez estivessem, por terem a lei de Deus e serem da lei transgressores. Aos gentios que ali estivessem, aos moralistas que ali estivessem, talvez por não somente serem transgressores da lei, mas também por terem quebrado a lei que o próprio Deus colocou, gravou na tábua do coração de cada um deles. Dito isto, irmãos, é preciso dizer que algo maravilhoso que eu observo aqui é a maneira como o apóstolo Paulo ensina. Você deve se lembrar, olha, Paulo, ele, aqui no capítulo 3, começando no versículo 10, ele vai fazer um encadeamento de 6 referências do Antigo Testamento, né? Capítulo 3, 10, ele vai dizendo assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E ele vai ajuntando versículos para basear a argumentação de perdição de todos os homens na própria escritura do Antigo Testamento. Todos estão perdidos. Era isso que ele queria entender. E esse é o primeiro ponto do Evangelho que o apóstolo Paulo esclarece. A perdição alcança todos. Mas que isso, irmãos, se você continua lendo, ele vai desenvolver este assunto até o versículo 20 do capítulo 3. No versículo 21, até o final, entretanto, ele vai dar uma descrição da justiça divina e o fato de que ela é alcançada pela fé, por meio da qual, ou seja, esta fé e a justificação recebida é o meio pelo qual confirmamos a lei do Senhor na nossa vida. Começamos então o capítulo 4, e foi o último lugar onde nós paramos no nosso estudo da Epístola aos Romanos, com o apóstolo Paulo exemplificando a justificação por meio da fé, utilizando como exemplo os 2 grandes heróis nacionais do povo judeu, o patrono, o patriarca Abraão, o maioral da história do povo judeu, dizendo literalmente para todo aquele povo que ouviria a leitura da sua epístola, que o homem Abraão foi justificado antes da lei, antes da circuncisão, sendo ainda gentio. Ele creu e a sua fé lhe foi atribuída por justiça. Também utilizando a história de Davi, um homem confessamente pecador, que admitiu diante do profeta Natã seu pecado, e o próprio Davi diz que é muito feliz o homem que não tem o seu pecado imputado a si da parte de Deus. Não numa confissão de justiça absoluta, mas muito pelo contrário, numa confissão de perdição absoluta e de compreensão elevada do seu estado de pecado. Que bênção é ver como o apóstolo Paulo desenvolve, até aqui o capítulo 4, toda a ideia de justificação pela fé e de justiça imputada. Nós fizemos uma pequena pausa para falarmos da doutrina da imputação. Depois retomamos o assunto de justificação pela fé e agora estamos no capítulo 5. Algo maravilhoso, e eu posso dizer isso com muita sinceridade aos irmãos, algo maravilhoso desse presente gracioso que a gente recebe de Deus por meio de Cristo, que nós chamamos justificação, essa justiça que Deus imputa, coloca na nossa conta, é que embora essa palavra, com um significado tão simplório, ela carrega consigo muitas bênçãos. Se você está com sua Bíblia aberta, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, para a gente percorrer os versículos de 1 a 11, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e eu gostaria de orar com os irmãos antes de avançarmos para o sermão propriamente dito. Ó querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas grandes bênçãos que a nossa justificação traz. Obrigado pelos resultados dessa justiça tua, Senhor, imputada a nós. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, amor que nós não merecemos. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de poder compartilhar deste amor com estes, ó Deus, aos quais aprove ao Senhor conhecer a mensagem, entender a mensagem, confiar naquele que foi o orientador, o guia, aquele que foi o inspirador desta mensagem, que revela o tão grande amor do Cristo, o teu ungido, Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos estar reunidos, compreendendo as grandes bênçãos recebidas da tua parte, pela fé no Cristo que morreu, que verteu seu sangue, em cujo nome nós oramos, justamente porque te amamos, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, é maravilhoso, a justificação é um fato maravilhoso, não é? Eu estava, enquanto redigia esse sermão, me fez lembrar algumas coisas da vida minha, da infância. Eu, quando era menino, e isso imagino que não deve ser segredo para nenhum dos irmãos, eu era muito curioso, como ainda sou hoje. E aprendi a fazer de tudo um pouco, em decorrência dessa grande curiosidade que eu sempre tive. Quando eu era menino, com idade aí dos meus 9 anos, eu aborrecia demais meus pais por um kit de cientista. Você já viu aquilo, não viu? Chama-se Cientista Júnior. Vende nas lojas por aí ainda hoje. E eu lembro que o meu era bem azulzinho, tinha a capa da estrela. Tá vendo como eu estou ficando velho? A empresa dos brinquedos nem existe mais. Mas eu me lembro bem daquele joguinho de ciências. E era interessante que quando eu ganhei aquele kit, veio um livro com todas as experiências e o significado de cada uma delas. Você, por exemplo, misturava o bicarbonato de sódio com vinagre e você tinha uma reação de efervescência, né? Você misturava o iodo com outros elementos, como o vinagre, e você tinha outros resultados. E naquele livrinho você recebia não somente a orientação, mas os resultados, o porquê dos resultados, as combinações possíveis. Ganhei aquele presente e junto com esse presente veio um kit completo de química, com tubos de ensaio, pipeta, veio dosadores, conta-gotas, uma série de coisas que me ajudava e facilitava a misturar os elementos, como espátulas e coisas assim. Assim é a nossa justificação. Ela, por si só, é uma grande bênção, amém?
Mas precisamos entender, a nossa justificação, ela não é uma bênção solitária, ela não é uma bênção que vem desacompanhada. Ela traz consigo outras bênçãos preciosas. E eu estou falando exatamente de 6 delas aqui, né? Bênçãos estas que o apóstolo Paulo faz questão de destacar, enquanto nós observamos o texto aqui. Meu esboço é natural. O esboço está aí para você compreender com algumas das reflexões que o próprio apóstolo Paulo enseja a cada um de nós. Até porque é muito bom que nós conheçamos muito bem as bênçãos das quais nós somos proprietários, não é mesmo? Essas bênçãos que nos foram dadas da parte de Deus, né? Eu acho que esse tipo de coisa nos deve trazer grande alegria, né? Conhecer as bênçãos para poder contá-las. Os irmãos todos devem conhecer aquele hino antigo que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Um hino muito conhecido, não é mesmo? Um hino antigo que a gente até faz tempo que não canta, mas conhecer as bênçãos decorrentes da justificação é muito importante. A primeira das bênçãos que o apóstolo Paulo elenca aqui, derivadas da justificação, está aqui no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, onde ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? O que diz sua Bíblia aí? Leia aí. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos uma tendência muito natural de ligarmos, agregarmos o conhecimento que a gente já tem das Escrituras, tecendo uma teia de referências. Quando você pensa em paz com Deus, você sem dúvida deve se lembrar de Filipenses 4:7, não é mesmo? Que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Passou isso pela sua cabeça, meu irmão, minha irmã? Passou? Você se lembrou desse versículo? Mas eu preciso dizer hoje à noite que essa paz com Deus, ela é diferente do que nós entendemos na Epístola aos Filipenses, de paz de Deus. Sempre ligamos uma coisa com a outra, mas a paz com Deus é muito distinta. A paz de Deus refere-se àquela calma que nós recebemos da parte de Deus, aquela serenidade, aquela tranquilidade que nós recebemos da parte de Deus, quando em momentos de angústia nós levamos as nossas questões ao Senhor. Aí Ele nos concede essa paz. Aquela paz que as pessoas dizem: como é que você consegue estar tranquilo no meio de uma situação dessa? Essa é a chamada paz de Deus. E eu preciso olhar meu esboço para não inverter os termos e ser bem claro. A paz de Deus é algo concedido no momento da oração, no momento da comunhão nossa com Deus. A paz com Deus, ela já é algo diferente. Ela não se refere, entretanto, a esta calma, não é algo recebido, não é uma dádiva simplesmente. Essa paz com Deus que eu estou elencando aqui e apresentando aos irmãos como uma das bênçãos decorrentes da nossa justificação, ela refere-se a um relacionamento. Não se trata de algo que você sente. É uma mudança no seu relacionamento com Deus. As Escrituras, o próprio livro de Romanos, vai falar que a ira de Deus se manifesta dos céus. Quando eu digo que há paz da parte de Deus para conosco, o que eu quero destacar aqui, ou o que nós precisamos entender, é que antes éramos filhos da ira, estávamos debaixo da ira de Deus, e agora estamos em paz com Deus. A paz com Deus, em termos mais acessíveis a nós, é o fato de Deus não estar mais em guerra conosco por conta do pecado. Eu espero que os irmãos estão podendo me ouvir e entender muito bem. Isso decorre da nossa justificação. Se lembra do trecho que eu acabei de citar? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Isso é Romanos 1,18.
E também João 3,36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Espero que os irmãos podem se lembrar com bastante clareza desses versículos. Ou seja, a paz com Deus não é algo que se sente, é um novo relacionamento. Você deve notar aqui que se trata do fato de Deus não estar mais em guerra conosco por causa do nosso pecado. Literalmente, em termos jurídicos, Deus não nos está processando mais com base na lei por causa do nosso flagrante pecado contra ele. E isso se aplica tanto a judeus quanto a gentios. Não é uma maravilha saber que nós estamos em paz com Deus? Nós não estamos mais em guerra, nem debaixo da ira dele. Que maravilha, que bênção. E eu fico mais feliz ainda porque o apóstolo me permite, pelo que ele escreveu na Epístola aos Romanos, afirmar que nós temos ainda mais bênçãos. A segunda delas é acesso à graça de Deus. Acesso à graça de Deus. O versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A primeira parte aqui, acesso à graça de Deus. A palavra acesso aqui significa que nós podemos desfrutar gratuitamente das bênçãos de Deus. Por meio de quem? Pessoa e obra de Jesus Cristo, bênção decorrente da nossa justificação. E sem forçar o sentido do texto, nós precisamos entender também que nós temos um tipo de acesso especial a Deus. Eu quero que você pense comigo. Você imagina um judeu que entendia todos os ditames da lei, ouvindo o apóstolo Paulo ensinar que agora nós tínhamos paz com Deus, a paz que eles esperavam ser estabelecida quando o Messias viesse reinar na terra. E que temos acesso a Deus, aquele acesso que os judeus esperavam desfrutar quando o povo judeu estivesse novamente em ascensão dentro da dispensação do milênio. Certamente isso seria muito, muito chocante para ele. Mas no que tange a paz, nós temos ela com Deus e desfrutamos o acesso completo a Deus. Esse presente gratuito de Deus. Você não precisa de um sacerdote. As pessoas dizem assim às vezes: pastor, ora por tal coisa. Sim, a gente ora. Mas sabia que você pode ir a Deus por meio da sua própria oração? Sozinho. Sem a intercessão de um sacerdote. Você sabia que você tem acesso livre à graça de Deus? Amados, é verdade. Temos acesso livre ao nosso Deus por meio desta graça que recebemos, este favor não merecido. Não para por aí, não. Se você já está satisfeito com o fato de que você já está nesse novo relacionamento de paz com Deus, se você está se alegrando muito intensamente de ter acesso à graça de Deus, olha, deixa eu te dar mais uma boa notícia. Né? Parece até promoção de televisão, mas não é isso que eu estou fazendo, não. Eu estou falando do nosso Deus maravilhoso. Nós podemos ter esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus. Talvez você está falando, mas o que significa isso? A segunda parte do versículo 2, que nós já lemos, mas eu estou indo lá, diz: na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Trata-se aqui, quando o apóstolo fala de esperança, trata-se da certeza daquele triunfo final de Jesus Cristo. Não é uma esperança de algo que pode acontecer ou não acontecer. Estou esperando tal coisa. Esses dias uma pessoa disse que viria aqui em casa. E eu fiquei esperando. Minha esposa ficou esperando. E a pessoa não veio. Ou seja, nós estávamos esperando, mas poderia ser que a pessoa viesse ou não viesse. O que acontece, entretanto, irmãos, é que quando as Escrituras vão falar sobre nossas esperanças em Deus, você deve entender que são certezas.
O capítulo 11 de Hebreus, no seu primeiro versículo, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, quando as Escrituras falam de esperança em Deus, a nossa esperança em Cristo, trata-se da confiança nas palavras e na palavra daquele que não muda e não pode mentir. Você deve notar que quando nós estamos falando de nos gloriarmos em Deus e na sua glória, é literalmente a afirmação de que o motivo do nosso maior júbilo, do nosso maior prazer, da exultação da nossa alma, não são as coisas desta vida terrena passageira, mas o cumprimento fiel daquilo que Deus está fazendo para o cumprimento de suas promessas. Literalmente, é alegria pela conclusão de todas as coisas. Nisso, ou justamente por causa desta bênção, a esperança da glória de Deus, nós devemos ser muito cautelosos com bênçãos somente desse mundo. Irmãos, é maravilhoso ter um bom automóvel, não é? É maravilhoso ter uma propriedade no nosso nome. Que delícia, eu não tenho ainda. Mas que delícia deve ser você ter uma escritura. Esse território é meu. Isso aqui foi conquistado com a bênção de Deus e pela força do meu trabalho. O trabalho que Deus me deixou realizar. Só que o que acontece é que essas bênçãos terrenas, que não são ruins e que em si propriamente não têm problemas, elas são muitas vezes prometidas como a coisa mais maravilhosa que alguém pode receber. Nós vemos, irmãos, não com poucas exceções, mas em grande número, missionários, apóstolos, bispos, fazendo campanhas e campanhas. É sal, é cajado, é uma arca, é um lenço, é um item, é um óleo, é qualquer coisa, é uma água, justamente para que você receba coisas deste mundo, coisas que não são duradouras, coisas que vão perecer. Irmãos, essa é aquela chamada velha teologia da prosperidade, a teologia da glória, que se você observa com bastante atenção, jamais tiveram espaço no ensino apostólico. E humanamente falando, na vida do próprio apóstolo Paulo, você veria uma contrariedade com essa teologia. A esperança do crente deve ser na glória de Deus, na conclusão dos fatos finais da promessa de Deus. Que bênção, que bênção. Temos esse prazer, nossa exultação é gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus. Queridos, não é só isso não. As Escrituras, elas continuam corroborando o argumento aqui do apóstolo, quando ele diz, aqui no versículo 3, e não somente isto, olha, ele falando só de bênção, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, o que diz sua Bíblia aí? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Irmãos, Paulo está certamente indo contrário à ideia que todo judeu próspero tinha, que a bênção de Deus estava no fato de se ter muitas riquezas financeiras, se ter boa saúde ou filhos em abundância. Tudo isso para o judeu era tido como grande bênção. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que parte daquilo no que ele se gloriava, ou parte das suas bênçãos era passar por tribulações. Irmãos, faz sentido? Isso encaixa na sua cabeça bem? Isso faz senso para você? Se não faz, eu quero dizer a você algumas coisas. Primeiro, a tribulação, ela é uma bênção porque ela produz perseverança. É o que o texto diz aqui. Não somente isso, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Na verdade, perseverança é quase um resumo da vida de Abraão. Quando se fala de Abraão,
você vai lembrar que diz que ele esperava contra a esperança. Ou seja, ele levou em conta o fato que sua mulher era estéril, que sua mulher era idosa, que ele era velho. De acordo com a narrativa do texto sagrado, ele era um homem amortecido, ou seja, com problemas de saúde que o impediriam de ser genitor de uma criança. Mas a perseverança é aquela condição, a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas não estão indo bem, mesmo quando as coisas não são perfeitas, ou até quando tudo é contrário. É literalmente amar e servir a Deus, mesmo no meio de sofrimento atroz, de desesperança e desespero. Isso é perseverança. Talvez você fale, pastor, isso parece mais estupidez, mas quando nós falamos de passar por tribulações, é a tribulação que nos ensina a perseverar. Talvez você vai dizer, mas pastor, então, por que razão será que o crente precisa dessas coisas? É porque a tribulação, ela tem um efeito pedagógico na vida do crente. Ela produz perseverança. E essa perseverança, você não pode aprender ela só olhando os outros perseverarem. Você tem que ir, tem que fazer. Né? É uma coisa interessante, que algumas coisas você não tem como aprender ouvindo ou lendo. Você precisa pôr a mão na massa. Né? E quem trabalha com atividades manuais sabe do que eu estou falando. Amados, essa perseverança, essa tribulação encadeia um sistema de autoprodução chamado tribulação, produz perseverança, que produz experiência. A ideia de experiência é justamente de uma vida andando com Deus. Você pode notar que no início da caminhada de Abraão com Deus, ele era um homem extremamente volúvel, saiu da terra prometida, ele já tinha saído da terra de Ur dos Caldeus e ido para a terra que Deus mostrou para ele, a terra prometida, peregrinou por lá, houve fome, ele sai da terra prometida, vai para o Egito, uma terra tão idólatra quanto a terra dele. Ele mente dizendo para o rei do Egito que Sara é sua irmã. Era uma meia mentira, só que uma meia mentira é uma mentira completa, não é verdade? E depois ele peregrina naquela terra e tem outros lapsos. Por orientação, o conselho de sua esposa envolve-se com Agar. Mas, por fim, quando você vê o final da vida de Abraão, você tem um homem de 100 anos com o cutelo levantado, pronto para matar seu próprio filho, porque ele cria que Deus podia, na verdade, ressuscitar, porque o próprio Deus havia dito que a aliança dele seria com Isaac e não com Ismael. Está lembrando disso? Experiência. À medida que você vai vivendo com Deus, à medida que você vai andando com Deus, você fica menos surpreso com as tribulações que vêm no seu caminho, que vêm sobre você. O apóstolo Paulo não escreveu certamente a epístola aos Hebreus, mas o escritor da epístola aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 12, quando ele fala sobre experiência, ele diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Literalmente, pessoas que não aproveitaram as tribulações para adquirir experiência. Experiência. Existem pessoas para as quais tudo é novo, não é mesmo? Você comenta com a pessoa, você lembra quando a gente passou por esse caminho aqui? Aí a pessoa fala, não lembro não. Esse caminho para mim aqui é novo, não guarda nada, não grava nada. Já conviveu com alguém assim? É muito engraçado. Tudo é novidade. Eu lembro de uma pessoa que sempre que a gente conversava havia alguma coisa nova. Essa pessoa dizia, nossa, eu estou sentindo uma dor que eu nunca tive antes na minha vida. Eu estou com uma fome igual você nunca viu. Tudo era inédito. Mas, irmãos, dentro da nossa fé não deve ser assim. Nós devemos aprender muito com as tribulações, porque essa tribulação nos trará perseverança, experiência e, por fim, o outro ensino pedagógico da tribulação, que é uma bênção, é literalmente produzir esperança. A esperança
é o confiante esperar pelo cumprimento da palavra de Cristo. Quando você ler nas Escrituras esperança, você pode pensar na palavra certeza. Se você espera uma coisa que Deus prometeu, é certo que Ele vai fazer? É claro que é certo, não é mesmo? Precisamos compreender isso. Você já deve estar aí, eu estou vendo o rostinho dos irmãos, vocês estão sorrindo de orelha a orelha aí, os que eu estou vendo, né, com as bênçãos recolhidas aqui. Mas precisamos entender, são mais do que meramente 4 bênçãos que o apóstolo Paulo elenca aqui. Ele chega então, enquanto está descrevendo essas bênçãos decorrentes da nossa justificação, ele chega no ponto mais alto que é a consciência do amor de Deus. Olha o versículo 5 aí o que diz. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, o amor de Deus em nosso coração é a presença do próprio Espírito Santo em nós. É o fruto do Espírito. Quando as Escrituras em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, fazem o contraponto das obras da carne, o próprio apóstolo Paulo, escritor humano da Epístola aos Romanos, ele escreve, tem uma partícula, uma conjunção adversativa, e ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Estão lembrados? O fruto do Espírito é amor. A presença do Espírito Santo em nós faz nosso coração transbordar de amor. E depois o apóstolo Paulo, e eu sou defensor desta tese, que o fruto é amor, e todas as demais características mencionadas, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas estas outras características são resultantes do amor de Deus em nós, da habitação do Espírito Santo em nós, coisas que vão sendo produzidas na vida do crente à medida que ele vai experimentando a vida com Deus. Na verdade, irmãos, o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio de experimentar e aprender, sabe com o quê? Com as tribulações. Com as tribulações. Você que já viveu um pouquinho mais do que eu, vamos juntar todos aqui e pensar juntos. Você tem algum amigo, não tem? Certamente tem. Como é que você mede o seu bom relacionamento com seu amigo? O seu amigo é aquele que está festando com você quando tudo vai bem? Ou é aquele que tem a mão estendida a você quando tudo vai mal? É evidente que é aquele que estende a mão e que está com você quando tudo vai mal, não é mesmo? É aquele que não lhe rejeita quando as coisas não vão bem. Irmãos, precisamos entender. Este amor de Deus derramado em nossos corações, ele vem por meio de aprender com as tribulações que nos chegam. Ele é revelado nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. Eu afirmo isso com plena convicção, porque o apóstolo Paulo vai deixar bem claro, vai exemplificar como isso se processa. Diz aí os versículos de 6 a 8. Porque Cristo, olha, consciência do amor de Deus. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por quem? Que diz sua Bíblia aí? Pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E olha que versículo lindo, e que deveria nos tocar sempre. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que bênção, não é, irmãos? A consciência do amor de Deus. Irmãos, este amor provado por Deus na pessoa do Filho, por meio do sofrimento que o próprio Filho passou. Por fim, eu quero dizer que ainda há uma bênção que é registrada pelo apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo
a partir do versículo 10, ele diz assim, eu vou ler o 9 também, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, precisamos entender, esta reconciliação é a libertação que recebemos por meio do sacrifício de Cristo, da ira presente e vindoura de Deus, por conta dos nossos pecados. Quando o apóstolo Paulo fala disso, ele está falando do grande prazer e do júbilo de poder ter a certeza desta bênção. Ele não tem mais nada que impede o relacionamento dele com Deus. Ele foi reconciliado, outrora inimigo de Deus, foi reconciliado. Eu ouvi um jargão que foi atribuído a um dos reformadores do passado, que diz que nós deveríamos ser o povo mais feliz de todos, porque nós desfrutamos de tantas bênçãos, não é mesmo? Eu quero que você note, quando você lê o texto sagrado, você não viu nenhum carro, posição social, tesouro ou riqueza mencionado, não é mesmo? Essas bênçãos todas estão na esfera espiritual. Você sabe por quê? Porque hoje, se você comprar um carro zero, tirou da concessionária, amanhã ele vale menos? Vocês que já compraram um carro zero, vale menos ou não vale? Vale menos, não vale, irmãos? Vale. E a verdade, amados, a grande verdade, é que os tesouros, as bênçãos espirituais não murcham, não podem ser destruídas, não perdem seu valor. Um jargão que me chamou a atenção de um dos antigos reformadores, e eu não estou dando crédito porque eu não lembro, mas o jargão não é meu, a fala não é minha, eu estou plagiando, tá bom? É que na vida de apacentar as pessoas existem duas coisas muito difíceis. A primeira delas, fazer o ímpio se entristecer por seus pecados. É difícil fazer a pessoa ímpia se entristecer por seus pecados. Uma vez eu falei com um fumante, eu falei, meu amigo, para de fumar. Que coisa, você já tem idade, já fumou o suficiente. Esse amigo meu virou para mim e disse, Arthur, mas é um vício tão gostoso. Primeira coisa é fazer o ímpio se entristecer por seus pecados. E a segunda coisa mais difícil é fazer o crente se alegrar pelas suas bênçãos. Nós devíamos andar por aí com um sorriso escancarado de orelha a orelha, porque nós temos bênçãos, irmãos, que não podem ser medidas. A justificação, que é uma bênção recebida unicamente pela fé, ela carrega consigo, no seu esboço, no seu escopo, essas bênçãos que não podem ser comparadas, não podem ser compradas por valor algum deste mundo. São bênçãos reais. São bênçãos da mesma ordem daquela que recebeu Abraão, que confiou tanto na palavra do Senhor, que não negou seu próprio filho. Meus irmãos, a minha oração, por mim e por vocês, irmãos, é que nós possamos entender como nós somos grandemente abençoados por Deus, por meio do conhecimento de que fomos justificados pela fé por Deus, sem merecimento nenhum da nossa parte, merecendo a condenação, mas aprove a Ele que nós ouvíssemos a mensagem, entendêssemos o nosso pecado, crêssemos no sacrifício de Cristo e fôssemos por Ele, e só por Ele, declarados justos. É maravilhoso, não é, meus irmãos? Eu me sinto muito feliz porque Deus fez isso sem eu merecer nada, merecendo, na verdade, o exato oposto, condenação e destruição. Mas eu glorifico a Deus por todas essas coisas e espero que você possa se ajuntar comigo, dando glória a Deus pela minha justificação, que foi pela fé.
Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Vamos orar. O nosso Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, de nos ajudar a compreender, ó Pai, nossa posição em Cristo, nossa posição por meio do sacrifício de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pelas bênçãos decorrentes da nossa justificação, Pai. Obrigado porque muito mais ainda virá, Senhor. Bênçãos aí dos altos céus. Nos ensina, Pai, a amar as realidades eternas e nos basearmos, ó Deus, não nas realidades deste tempo presente, mas nas realidades eternas, nas coisas que o tempo não pode consumir e que só o Senhor pode contemplar na sua inteireza. Abre nosso coração, nos ajuda a aprender com a tribulação. Nos ajuda, Senhor, a desfrutarmos, Senhor, cada dia, sim, Pai, sim, Senhor, dessa paz com o Senhor. A vivermos, ó Pai, continuamente na Tua presença, porque temos este acesso por meio de Jesus Cristo, a colocarmos todas as nossas esperanças, ó Deus, no cumprimento da Tua palavra, ó Deus, vivendo, ó Deus, uma vida que não é surpreendida por tribulações e fogo que surge no nosso meio, mas conscientes, plenamente conscientes do Teu amor conosco, para conosco, vivendo, ó Deus, a reconciliação que o Senhor providenciou por meio da cruz de Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a estamparmos a alegria de sermos Teus. É a oração que lhe faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sebastião, mas a Terezinha tava tão bonitinho, parecendo um casal de papagaio abraçadinho.